Oi, pessoal, então nós estamos aqui no segundo episódio desse programa lindo que a gente construiu, desse podcast chamado Sinceronas. Por aqui a gente vai falar de gestão, vai falar de tudo que envolve o empreendedorismo, em especial com mulheres empreendedoras que têm lindas histórias, que já estão aí no seu negócio, né, atuando e inspirando tanta gente. E a convidada de hoje, ela não podia ser mais especial, né? A convidada de hoje é alguém que a gente já traz no nosso coração, que acompanha a Roma, nossas empresas de gestão, há muito tempo. A gente conheceu lá a história dela, que tem, além de uma história com empreendedorismo, uma história de vida, de garra, de luta muito especial. Sheila, é uma honra te ter conosco nesse segundo episódio, que tu possa hoje conseguir aí trazer para o pessoal, para quem está empreendendo, o quanto para ti esse desafio pôde melhorar a tua vida, melhorar, né, os teus negócios e também quanta gente tu pôde trazer contigo nesse momento. É muito bom te ter com a gente. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz, parabéns por esse novo programa que nasce, né, essa nova inspiração e que ajuda muita gente, assim como a Roma, a Rosane, que eu já conheço há mais tempo, vem ajudando. Acho que é só mais uma luz no nosso caminho. Legal. Além da Sheila, pessoal, hoje comigo eu tenho, então, minha sócia, que é apresentadora também desse programa, Letícia Tessman. Lê, é muito legal te ter aqui, né? A Lê também tem essa relação com o empreendedorismo. Quando eu convidei ela a ser empreendedora, foi uma luta. É verdade, é verdade. Eu estava acostumada a trabalhar em empresas de grande porte, então, inclusive, eu falava só inglês com os clientes. Era um horror, gente. Um horror. Já que aqui... uma relação, assim, mais próxima, mas com os anos eu aprendi. Né? Já que aqui o negócio é sinceridade, a Letícia chegou, então, no primeiro cliente aí de 10 palavras, 8 eram em inglês, né? Então, coitado do pequeno empresário, assustou. Mas é assim que a gente aprende a empreender, né? O empreendedorismo, ele vem para nossa vida e a gente precisa aprender a jogar esse jogo. E como mulher, né? Isso aí. A gente tem outros desafios além do que o empreendedorismo nos coloca aí. Então, Lê, muito bom te ter aqui também. Muito bom apresentando ter vocês aqui, muito bom ter a Sheila também conosco, né? Que é, assim, um exemplo de mulher, né? De força, de garra. E ela também fez uma transformação aí financeira na vida dela e é isso também que a gente quer mostrar e trazer para inspirar outras mulheres. Legal, então. Sheila, me conta um pouquinho, conta pro pessoal. O pessoal tá louco para saber da tua história. Como o empreendedorismo entrou na tua vida? Pois é, gente, foi um pouquinho antes de 2014, né? Onde nós inauguramos a nossa primeira loja em 2014. Eu e meu marido trabalhávamos juntos, assim, já fazia 7, 8 anos que nós estávamos casados. E nós queríamos empreender, fazer algo Pô, empreender diferente. com o marido, Sheila? Com o marido. Começamos assim, pessoal. Dois sócios, né? No casamento e na empresa. Na empresa. Mas nós sempre trabalhamos juntos, nós nos conhecemos na empresa onde nós éramos 2 funcionários. E aí fazer o quê, né? O que nós podíamos fazer? Na época até o nosso antigo chefe, que você bota em farmácia, que era o ramo que nós trabalhávamos. Mas aí como é que seria, era pra ser dentro do bairro, como é que eu ia colocar um negócio Já era sendo no bairro concorrente? que vocês moravam? No bairro, morávamos lá na época, trabalhávamos tudo dentro do bairro. E no mesmo período, o meu pai tava com um problema sério de rins, precisava se aposentar. E ele tinha um mercadinho de bairro. Só que abria das 7 da manhã à meia-noite, era só ele trabalhando, a mãe, claro, colaborava na parte do compras e tal, mas era só os dois para tudo, e principalmente o pai que ficava fixo. E nós, meu Deus, o que nós podíamos fazer? Quando aí surgiu a ideia da mãe dela, falou assim, Sheilinha, a Sheilinha é para o pessoal lá de Só casa, para vocês terem uma ideia, o gente. nome do pai da Sheila, o apelido, ele era conhecido como Baixinho, né? Baixinho, isso mesmo. Sheilinha, teu pai precisa se aposentar, isso com a aposentadoria a gente vai sobreviver como, não sei o quê. E aí eu e meu marido pensamos, mas por que a gente não transforma lá hoje onde eles moram num mercado, numa conveniência, né? E aí foi onde começou as obras. Eu disse, tá, mãe. Já começaram, começou empreendendo com o marido e com obras. E com obras. Legal. Tá, mãe, então assim, libera o espaço aí, que nós vamos fazer um prédio. E aí eu pago o aluguel pra vocês vão ter a renda que precisam pra sobreviver. Sim. E eu vou dar início aos nossos negócios. Nos primeiros 6 meses eu continuei trabalhando CLT, até porque a gente ia entrar naquela jornada ainda meio inseguro. E o meu marido assumiu 100%. Então eu trabalhava CLT,
fazia faculdade e depois ia pro mercado. Então, era, né, final de semana, só mercado. Era uma jornada, Uma né? jornada Tu trabalhava os muito- 3 turnos, Os então, 3 na turnos. época. Exatamente. Então, assim, dormi quase nada, né? Sim. Hoje, se tu me falar em comida congelada, eu não consigo comer. Porque naquela época era Só o que tu comia. só o que dava pra comer era comida congelada. Então, investimos naquilo dali. Hoje o nome do nosso mercado é Mercado do Baixinho, justamente em homenagem Inspirado ao meu no pai. Exatamente. E a nossa razão social é Mercado Brambila, porque também é uma homenagem aos meus sogros, que na farmácia onde nós trabalhávamos, o prédio era dele, e antigamente ele tinha mercado ali. Então eu até brinco, né? Nós somos filhos de 2 botequeiros. Sim. E Que aí legal. damos seguimento à história, né? De um formato diferente, porque na época o meu sogro tinha o chamado bolicho, né? Que se tinha tudo num espaço só. O meu pai era uma questão mais, era menor, assim, atendia um pouco diferente o público e nós queríamos abranger mais. Então a gente foi para outros negócios, outros mix de produtos, o horário a gente deu uma modificada. E aí a gente foi aprimorando, mas carregando Vocês não sempre o queriam um nome. mercadinho, né? Vocês Exatamente. queriam construir um Eu mercado quero. que fosse no bairro mais conhecido, No que bairro, tivesse exatamente. uma estrutura diferente. Onde a gente pudesse também gerar renda, porque eu sempre trabalhei no bairro, meu marido também trabalhou Sim. nessa empresa há 17 anos e eu 9. Então o negócio era, porque ali eu tenho a ideia que tudo que tu planta lá na Restinga cresce, né? No extremo Sim. sul da Zona Sul de Porto Alegre, para quem não conhece. Então a ideia era essa, era gerar empregos, nós podermos ter um negócio lá movimentando, trabalhando, que não parasse, mas eu também ter um tempo para mim. Então, eu não podia ficar que nem o meu pai das 7 da manhã. Quantos meia-noite anos já trabalhando. fazem isso, Sheila? Isso faz 8 anos. Eu acho legal a gente falar de empreendedorismo com sinceridade, né? Sim. Por quê? Porque tu traz essa figura de que comida congelada e não é fácil. Essa é a realidade Essa é real. da maioria dos empreendedores brasileiros, né? As Exato. mulheres que empreendem precisam, às vezes, É. limpar a casa, faxinar, Exatamente. não tem como Eu- ter essa eu- renda, né? É, E precisam do negócio para sobreviver, pra mulher né? empresária, eu costumo comparar com a gestação. Isso. A gestação é muito romantizada. Mas na pele não é Na tudo. prática Na é prática, diferente. Eu costumo dizer que pra mim podia nascer com 5 anos, né? Já podia nascer É uma com teoria, anos, eles já nascem Isso. assim, já cresce, já daqui a pouco já até sabe ler. A Exatamente. Letícia, resolve. a Letícia queria ter 4 filhos, né, Letícia? É. Agora ela já tá no segundo e já decidiu parar por aí. É, eu acho que eu já encerrei a fábrica. Guria, eu falo isso também. Eu queria ter 4. Aí veio a Lavínia. Eu, ai, amor, vamos pra 3, né? É. Aí veio o Leonardo, eu, chega! Pelo tá amor bom. de Deus, Ótimo. não dá. Eu venho o tá Matheus, ótimo. veio a Sofia, e aí eu digo assim pro meu marido, eu acho que já tá bom. Já Uma tá dupla, um casalzinho. Isso, também tive essa benção do casal e encerramos a fábrica. É. Porque é desafiador. É muito E nos Cuidar desafiador. de negócios. filho, de empresa, Exatamente, de negócio. de família, de tudo. Não, e educar os filhos não é uma coisa muito simples e fácil, né? Então a gente exatamente. precisa realmente ter uma qualidade de atenção para eles. E que Exato. muitas vezes com muitos filhos e com o trabalho, com todas as adversidades que a gente tem no dia a dia, fica complicado, né? Não adianta ter quantidade se tu não tem qualidade. Isso né? aí. Eu penso É, muito e essa nessa qualidade de atenção que a gente precisa pros filhos enquanto empreende, enquanto estuda, né? Enquanto a gente tá lá, porque Exato. o nosso negócio ele tem muitas forças, né? Uhum. A gente tem que cuidar de várias frentes. A gente tem que cuidar da venda, a gente tem que cuidar das finanças, a gente tem que cuidar das pessoas, a gente tem que cuidar do processo, né? A gente que empreende sabe Cada o detalhe. quão desafiador é conciliar esse empreendedorismo, né? Esse Exatamente. empreender parece romântico, como tu disse, né? Sim. Com todo o restante da família. E a gestão, a Lê que o diga, né, Lê? Sim. A Lê, quando começou a empreender, aí ela tinha só o Matheus, que era pequeno, Tinha né, só Lê? o Matheus, que era pequenininho. E o que tu te identifica aí com essa história da Sheila e Letícia? O que tem a ver com a tua história? Conta um pouquinho pra Bom, nós. Como é que então- o empreendedorismo aí... Então, um pouquinho da minha história, né? Eu trabalhei em 2 empresas, na Gerdau e 3, na verdade. Eu comecei na Ernst Young, eu era trainee, então comecei assim... Ela era aquela pessoa que falava inglês e viajava pra tudo que era canto, viajava né? auditando as empresas. Alguns chamam de pica-pau. Opa! Era pica-pau, é pica-pau Pra quem não mesmo, era a minha conhece. função, que é o que fica assim, por isso que é pica-pau, porque tu fica assim, perguntando o tempo todo, né, pro cliente o que tá acontecendo, Auditando já. auditando, né, as empresas, e por isso que vem a minha veia muito forte da parte de processo de organização. Eu gosto muito de organizar as empresas, para que as empresas tenham realmente o número, né, e aí depois eu trabalhei na Gerdau, mais com demonstração financeira, e na Yara Fertilizantes também,
com a parte de demonstração, de divulgação para mercado, e também trabalhei um pouco na área financeira da Iara, que também hoje me traz uma bagagem muito boa para trabalhar então com a parte da consultoria financeira. E eu também tive bastante trabalho, porque eu acabei vindo de uma cidade do interior, então eu sou de Pelotas, né? Então acabei me mudando para Porto Alegre, então já morei aqui, Sheila também. E aí eu vim com essa questão de vir do interior, né? De muitas vezes não ter grana também, né? Porque Detalhe, o pai não... da Letícia empreendia também, que eu sei, meu né? pai e minha mãe são contadores, também tem escritório, então... sempre, né, com a dificuldade, trabalhando batalhador, sempre assim, né, tentando proporcionar o melhor para os filhos, né, e eu, graças a Deus, sempre tive tudo, querendo ou não, né, então tive muito apoio e suporte do meu pai, e meu pai sempre foi muito essa questão da educação, então eu acabei também vindo para Porto Alegre para estudar, eu fiz o mestrado junto com a Rosane, né, a gente estudou junto, e sempre foi plantado isso, assim, então que a gente tem que estudar, né, e tem que trabalhar, tem que se esforçar para conseguir chegar lá. E essa experiência que eu tive em empresas grandes foi muito bom, mas também foi desafiador, né? Porque... A Letícia é apaixonada pelos pequenos negócios. Eu tenho que dizer aqui que ela vem há muitos anos me dizendo isso, né? Rô, os pequenos são diferentes, né? A pequena empresa, em especial as mulheres, ela curte um monte aí o público feminino, Adoro que eu sei, o público feminino, gosto muito. Conta um muito. pouquinho nessa questão, por que tu acredita tanto nos pequenos? O que tu sente lá quando tu ajuda os pequenos negócios, como a Sheila? O que eu acho, assim, a diferença das empresas grandes, eu que trabalhei em empresas maiores, é que, assim, na realidade, a gente pode fazer várias consultorias para eles, mas eles já têm uma estrutura grande, então eles já têm pessoas, às vezes, qualificadas para fazer a transformação, né? E a gente não transforma tanto assim, a gente não é valorizado. E eu acredito muito na empresa pequena, eu acredito muito que a empresa pequena é... Na realidade, assim, o cerne é onde a gente consegue se desenvolver, e eu sei que qualquer modificação que a gente consegue fazer, qualquer organização, por menor que seja, já faz uma diferença na vida do empreendedor. No bolso! No bolso do empresário. Na vida do empreendedor. Né? Eu acredito que faz realmente a diferença. Organizar o financeiro de uma empresa pequena, fazer a montagem de um fluxo de caixa que às vezes parece simples em empresas maiores... isso traz uma diferença, não só no bolso, mas para a vida, é transformador, né? Exatamente. É uma qualidade, é diferente. Até eu queria, então, já que a gente puxou o gancho da organização, o quanto é importante, eu queria que a Sheila falasse um pouquinho o que foi para ti, o que foi transformador, essa questão de organizar o teu financeiro e tu ter os números para tomada de decisão, que eu sei que é o diferencial, é o que, na realidade, faz a transformação no dia a dia financeiro do teu negócio, que tu deixa de ser apagadora de boleto, né? Exatamente. Tu deixa de ser apagadora de boleto para realmente ser estratégica no teu negócio. Sim, exato. Não só a qualidade financeira no bolso, como a Rosane falou, mas a tua qualidade de vida, né? E essa transformação, ela veio bem mesmo antes de começar a consultoria. Porque quando eu seguia muito a Rosane no Facebook ali, e Dick, não sei o quê, porque ela foi, também estudei com ela, mas Sim. como aluna, né? Então eu já tinha... A Sheila foi minha aluna na graduação, pessoal. Pra quem não sabe, aí com sinceridade, a Sheila é contadora. Sheila é contadora. Mas você também. 3 contadoras. Mas a minha parte, vamos deixar baixo. Ela é uma vamos deixar baixo que eu tô contadora, mas, né? Casa de ferreiro deu aquela coisa espetar pau, a gente se perdeu Sheila, porque eu foquei no problema. Isso, e importante antes de tu falar desse foco no problema, que eu acho que é bem legal trazer, é dizer que eu sei que tem muita gente que fez contabilidade, que fez administração, que fez economia, que estudou os números e que tem um negócio, né? E que hoje se sofre por isso, porque não consegue colocar em prática, porque empreender não é só números. Exatamente. Empreender é muito mais que isso. Muito mais e o foco estava no problema, isso? E o meu foco estava no problema. Então, assim, até eu te respondi uma mensagem, porque eu estava fazendo uma feira de pão, né? Ela faz marketing também, pessoal. Marketing também, sempre lá nas redes sociais. E sem querer eu respondi uma pergunta. Eu digo que foi um presente do universo ter respondido, ter entrado em contato conosco. Que linda. E aí eu disse pro meu marido, olha, ela quer conversar. Mas conhecendo ela do jeito que eu conheço, o serviço não vai ser barato, não é pra nós. Mas por educação vamos escutá-la, até porque também eu estava muito apreensiva.
escutei. E aí ela veio com aquelas palavras que realmente era o que a gente estava sentindo. Não é só aquela questão... Veio com as dores, como a gente diz. Com as dores verdadeiras, do empreendedor. entendeu? Sem aquele Sheila, tu lembra a romantismo. pergunta? Tu lembra a pergunta que eu coloquei lá no Instagram? Era se eu precisava de férias. Isso, vocês Isso. viram que no começo, quando a Sheila estava aqui relatando a história dela, ela disse que quando ela decidiu empreender, a ideia dela era ter qualidade de vida, poder tirar férias, poder conseguir com o trabalho da empresa e com esse negócio ter uma vida mais tranquila, né? Exatamente. E nesse dia eu havia feito uma postagem no meu Instagram, lá para quem não segue ainda, @Rosane Finanças, né? É isso aí. E eu coloquei lá uma enquete perguntando se você é empresário, qual é a sua maior dificuldade hoje? Uma dos itens era se você tá com dificuldade em tirar férias. Isso tocou em ti. Sim. E aí, não, vamos só escutar. E aí ela falou assim, daquela, sabe, tão sincero, até o meu marido que sempre desconfiou, porque para ele psicólogo e consultoria não existe. Não serve. Sim. Não servia, né? Até não um servia. tempo. Agora ele gosta, que eu sei. Agora viu o valor das Ele é consultoras. fã Agora ele da gosta. Rosane. E aí, nós escutamos. E aquilo tocou de um jeito. E aí já começou. Assim, eu vou te mandar a proposta, né? E aí, aquilo não é pra mim. Porque eu pequena do jeito que sou, né? Empresa. Como vou pagar, né, Como vou Sheila? pagar isso? Tem gente que paga, já que é sinceridade, eu vou dizer aqui agora. Tem gente que paga mais juro pro banco do que gastaria com uma certeza, consultoria. Com uma organização, uma sem reestruturação. dúvida. Mas isso, a gente até pensa, sei lá, se é por achar que falta de merecimento, eu não mereço um trabalho tão grandioso assim pra minha empresa. Ou eu Uma não tenho ajuda, né? condições... Eu vou conseguir sozinho, né? Ou eu não tenho condições de pagar profissionais Bom dessa serviço. escala, esse bom... Exatamente. Aí, às vezes, conversei com pessoas que me dizem assim, Sheila, a consultoria não é assim. Aí chego aqui, já vi um monte de empresa, falei por consultoria. Ok? Foi um outro tempo. Às vezes a gente via consultorias que visavam outras coisas, ou era um outro momento. E Como hoje, é importante estar aberto esse auxílio houve profissional, né? uma evolução. E a gente podendo conversar e explorar, isso é magnífico. E então, para aquele pequeno que sente aquela dor, eu digo, cara, procura Ajuda profissional. Procura ajuda profissional. Eu vou te dar, já passa o WhatsApp da Rosane. Se tu sentir o chamado, vai atrás. Isso. Porque vai fazer a diferença na tua vida. É sono. Eu não dormia, entendeu? Então, pra mim, isso faz muita diferença tu poder dormir. Tu chegar em casa estressada. Ela usou uma frase pra mim, eu estou em pleno desespero naquela época, né? Exatamente. Então, isso fez total diferença na minha vida pessoal, na vida financeira, na vida de cuidar. Eu costumo dizer, sabe quando teu closet tá todo bagunçado, roupa pra tudo quanto é lado? Tu sabe que tem roupa, mas não sabe onde é que tá, ou como é que tá. Não acha mais nada. E nada. quando tu organiza, são as mesmas roupas, mas as aparências mudam, entendeu? Isso. A minha empresa continua, eu não vou te dizer a mesma, porque ela passou por transformações, mas é aquilo ali ainda, é o mercado, são as 2 lojas, é o meu marido de sócios, mas ela evoluiu de uma certa forma, que eu tenho muito orgulho de dizer que ela evoluiu sim, e graças a vocês. Não, graças a você, Sheila. Mas se não fosse o trabalho de vocês junto com a gente, Graças sabe, a você. passando, eu acho que é um conjunto, né? Isso. Nós formamos uma engrenagem que claro que tem o meu esforço, tem o esforço da nossa equipe, o esforço do meu esposo, né? Porque ele fica no compras, eu fico no financeiro. Ele tem meta de compra, tem gente. meta Ele não de tinha. compras. Sheila hoje cobra ele as metas de compra. Exatamente. Graças ao planejamento financeiro. A gente briga, mas é aquela briga saudável, hoje, sabe? Não é aquela briga que a gente não sabe nem por que número tá brigando, só sabe que não tá dando certo. Sim. Hoje Tem não, norte, é uma né? cobrança, na verdade, né? Seguir a meta. Então, isso tudo é muito saudável e se tornou muito mais leve. Pessoal que tá aí, ó, ouvindo o relato da Sheila, acompanhando esse episódio, a vida é muito mais do que pagar boleto. O pequeno empresário não precisa ficar aí achando que a vida é só Exatamente. pagar boleto, porque ela não é, né? Não Planejamento, ele transforma, né, Sheila? Eu me sentia... Quando eu descobri, depois que eu fui pra consultoria, eu descobri isso daí. Sim. Eu disse pra minha terapeuta, na verdade, eu não era uma empresária. Eu não Era cuidava, pagadora de eu não boleto. cuidava do financeiro. Eu era uma pagadora de boletos. Não, eu costumo dizer que, E uma na matadora de realidade, leões. o Gostei dos negócio... leões aí. E uma matadora de leões. Não, o negócio, a gente fica muitas vezes só apagando incêndio, Exato. né? Então a gente vira o bombeiro do negócio e ser empresário Vamos trazer é no muito próximo mais extintor, Letícia. do que- Vamos trazer o extintor. Ser aqui. empresário é muito mais que isso, a gente precisa organizar a empresa, os processos da empresa, a gente ter realmente ele na mão, né? O negócio na mão, a gente precisa ser dono da empresa.
Agir como dono, né? E agir como dono, ter esse senso de dono, que muitas vezes a gente é dono do negócio, só que parece às vezes que a gente é funcionário, escravo do negócio. E a gente fica só apagando incêndio e não consegue, na realidade, organizar as ideias, organizar as estratégias para seguir em frente. Então, essa questão da organização financeira, né, eu que trabalho muito com isso, e eu gosto de trazer isso para as empresas, eu acho que, na realidade, enxergar os números e ter eles organizados, enxergar, inclusive, até as dívidas, que não é bom enxergar. Sim. Dói, né? Dívida dói, né? É revelador. Foi doloroso, Sheila. A Sheila acho que pode trazer um pouco dessa experiência. Como é que foi para ti enxergar as dívidas? A gente trabalha muito com os quadros de dívidas, né? Exato. E a gente não quer enxergar a dívida, a gente só quer enxergar aquilo que é bom. Mas E os números não são tão bons assim, às vezes. Mas a gente Às pode vezes transformar A gente eles. pode transformar, só que a gente só vai conseguir transformar quando a gente enxergar esses números. Porque Exato. sem enxergar, a gente não vai pra frente. Letícia, assim, olha, eu passei por diversas outras consultorias antes de chegar na Roma, tá? Não vou te dizer que não foi bom, porque toda experiência é válida, mas não me trouxe o conhecimento, a fluidez que me trouxe depois de estar na Roma. E um grande diferencial é a empatia, sabe? A parte humana, porque o número é igual para todo mundo, o profissional olha lá, olha, não sei o que tu vai fazer com a tua empresa, sabe? Era jogado de uma outra forma a informação pra gente. Isso até traumatizou um pouco também. Teu marido teve até preconceito em função disso, né? Exatamente. E às vezes o marido, ele não quer ajuda, né? Ele não Quando tá lá quer. no familiar, a gente tem que ser guerreira, a gente tem que lutar pra conseguir convencer, inclusive. Exatamente. Então, foi muita questão de persuasão e tal, e a forma que tu chegou foi muito certeira, assim, e foi um conjunto, É que a gente sabe? entende das dores, né? Exato. Foi um conjunto de situações que agregaram. E aí, quando a gente foi pro quadro de dívidas, nossa, aí eu achei que tava ruim e meu Deus, tá muito pior do que eu imaginava. A venda saiu dos olhos, né? Empresário tem que tirar, a empresária tem que tirar a venda dos olhos, né, Sheila? E olhar Não pro adianta conjunto. tapar o sol com a peneira, não Exato. adianta estar com o olho lá escondido, não querer olhar pros números, não vai resolver. Não vai. E hoje, os nossos encontros, o que eu mais gosto é quando a gente vai pra trabalhar o quadro de dívidas. Isso Que daí eu consigo enxergar. Eu sei que eu vou sair daquela reunião com mais uma luz acesa. Gente, no último encontro, inclusive, a Sheila fez uma estratégia que eu não havia pensado. Ela tá tão bem na Olha, a Sheila consultoria. já tá estratégica já, hein, Sheila? E isso é importante Já a gente falar, passou. né? Mesmo quem não tem o acompanhamento da consultoria, claro que a consultoria ela é linda, ela transforma, ela pega pela mão, né? A consultoria Sim. que a gente faz hoje, ela é do tipo humanizada. O que é uma grande consultoria diferencial. humanizada, né, Sheila? É aquela consultoria que faz exatamente isso que tu falou, que atende toda semana, que joga junto, que se preocupa com as pessoas, não só com os números, né? Nós acreditamos que os números, eles são importantes sim, mas quem transforma eles são as pessoas. Então, se as pessoas conseguem usar os números para tomar decisão, elas conseguem transformar a realidade do negócio. Mas quem não tem consultoria, o que eu quero dizer? Que é possível também, desde que saia do contexto e seja mais estratégico. Vocês não podem ficar aí só apagando incêndio. A empresária que tá, não é vida. A empresária que tá lá sem dormir, né, Sheila, que não consegue tirar as férias. A gente fala muito que quando a gente atinge o planejamento financeiro e as metas, a gente precisa, então, dormir com segurança. Tem que se presentear, fazer uma... Te provoquei disso na última, né? Eu disse pra Sheila na última, Sheila, esse ano nós vamos brindar com uma viagem. Tira férias, pelo amor de Deus, Sheila. Marca as férias e vai passear com o marido. Quando a gente consegue no nosso negócio ter férias, eu quero dizer, a gente sem contar as moedas, né? Sim. Eu quero dizer ter férias com qualidade, com a família, usufruir do nosso tempo. Isso só é possível quando a gente está organizado. Exato. Quando a gente tem o nosso negócio organizado. E aí, me conta das férias. Esse ano vai ter. Aê! Não sabemos ainda pra onde, mas vai ter. E eu tenho minha filha com 7 anos, né? Eu tive ela depois do mercado, depois da matriz. E ela sempre me disse, mãe, o que é férias, mãe? Eu quero tirar férias, mãe. Todo mundo tira férias, por que eu não tiro férias, mãe? Aí eu disse, filha, esse ano, ela já vem chorando, falando em férias, porque tocam no assunto na escolinha, né? Aí eu disse, filha, esse ano nós vamos tirar férias. Aí, Com as finanças organizadas. organizadas. E esse ano a gente vai sim tirar férias. Então tá no planejamento, a gente vai sim. E se Deus quiser vai ser algo muito tranquilo, porque não vai ter aquela coisa assim. No início eu dizia, nossa, sei lá, vai pegar R$2.000 ali.
Nós não bebemos nada de álcool, mas ela pode virar um pallet de cerveja. É verdade. Aí tu, não era Ela pra quer, tomar, ela era não pra quer vender, ela não quer um pallet de pra cerveja. vender, pra vender. Então tudo podia virar estoque, sabe? E aí no verão tu pensa que é cerveja, vinho pra Sim. vender. E esse ano não, a gente vai se dar esse privilégio, essa necessidade para recarregar as energias e vir com mais força para 2023. Né? Isso aí. Isso é importante a gente cuidar da gente para poder cuidar da empresa. Sim. E deixa eu te perguntar, a gente está falando muito de planejamento, e o que foi para ti ter o planejamento da empresa, o que mudou na tua vida e também utilizar esse planejamento que tu ensinou, que tu aprendeu, o planejamento financeiro, para trazer para a tua vida realmente, assim, pro teu dia a dia? Sim, é a questão da tranquilidade, né? Tu tá com planejamento, tá olhando aquilo dali, o comprometimento, Sim. né? Eu acho que quando tu cria limites, a tendência de extrapolar é muito melhor do que tu tá numa estrada, não sabe para que lado vai, o limite de velocidade. Então, isso são limites que a gente tem que ter. Que nem filha, todo dia tem que nem a planta, todo dia tem que dar uma regadinha, todo dia tu tem que cuidar, todo dia a gente tem que tomar banho, né? E as finanças ali é a mesma coisa. Todo dia tu tem que olhar para aquilo dali, tu tem que ajustar, tu tem que arrumar e cuidar do bem-estar dela para que o planejamento flua e siga nas linhas, Sim. né? Não existe mágica, né? Na verdade, existe consistência, existe trabalho. Só que quando a gente não tem um plano, não tá organizado, a gente não sabe o que executar, esse trabalho é feito em vão, né? Eu brinco que às vezes a pessoa tem a planilha da planilha da planilha e não tem informação, né? Nenhuma. O empreendedor ou a empreendedora tá lá, né, com um monte de números que não levam ele para lugar nenhum. Então existe muito mais trabalho, porém sem sentido, né? Sem um norte, né? Um post que tu fez e fez muito sentido pra mim. Minha vida financeira está nos trilhos. Aí tu mostra os trilhos. Nós todo quebrado. Todo desajeitado. Já passou. Mas na época que foi postado fazia muito sentido. É. Então é isso, eu acho que todos nós devemos, nós empreendedores, até na vida pessoal mesmo, na finança. Dá pra trazer pra vida pessoal e organizar também, ter metas também de vida, né, na realidade. Não só do planejamento financeiro, ter metas de compra, ter metas de redução do custo fixo e do custo variável, mas também trazer isso pra vida. Que agora, por exemplo, tu tá planejando umas férias em família. O quanto isso é importante pro empresário. Tem que se presentear, né? tem que se presentear. A gente tem que se permitir, eu diria. Exato. A gente precisa se permitir, porque muitas vezes a gente fica só trabalhando, né, só organizando a empresa e não organiza a nossa vida pessoal e deixa ela de lado. Exato. E o quanto isso é importante, não só para ti, pro teu esposo, mas também pros teus filhos. Exato. E ela às vezes enxergava na escolinha os colegas tendo férias e ela nunca tinha férias em família. Então, o quanto isso é importante para a família, para as crianças, né? Exato. E a gente sempre fala isso, né, que tipo, às vezes a gente tá muito focado no problema, que nem tu trouxe, né, Sheila? O empreendedor tá lá focado no problema do negócio dele e ele não consegue olhar de uma maneira sistêmica, né? Ele não consegue sair daquele... Eu brinco com a Letícia, né, que a gente entra... Às vezes a pessoa tá lá e a gente brinca assim, ó, então a expressão nossa, piada interna, tá, pessoal? Como é sinceronas a gente pode, né? A gente olha e diz assim, gente, aquela pessoa tá dentro do liquidificador, né? Ela tá sendo triturada pelo seu próprio negócio, Ela né? fica girando e não sai daquilo, né? E não vai pra lugar nenhum. Não vai pra lugar nenhum. É uma expressão que a gente costuma usar muito, a gente vê muitos clientes, muitas pessoas que chegam até nós, muita empresária que está dentro do liquidificador sendo triturada pelo negócio e não sabe como resolver isso, né? Tem que sair do liquidificador, tem que sair. Tem que olhar de forma abrangente. Lê, agora eu quero saber de ti, já que é sinceronas aqui, né? Eu sei que a Letícia, eu sei muita coisa dela, então eu tenho que cuidar, porque como é sinceronas, me deram esse título, né? Sincerona, eu tô meio que quer dizer? Lê, me conta, Vamos Lê. preparar Me para conta. a pergunta. Eu sei que a Lê teve aí um período difícil na vida empresarial dela, né? A gente já segurou as pontas muito uma da outra. E o pessoal pensa, vocês já são empresária há 15 anos, vocês empreendem aí juntas, têm um bom relacionamento, têm conhecimento para tocar o negócio, mas a gente tem muitos desafios na nossa vida empresarial também. Como é que foi para ti essa questão, né, do teu problema pessoal? Conta pra galera aí o que tu quiser falar sobre isso. Como é que foi para ti como empresária encarar esse desafio que foi fazer um tratamento?
Bom, na realidade eu tive um período meio de depressão, né? Eu fiquei ali o mês de junho desse ano, foi um período bem difícil, assim, de eu, inclusive, até ficar realmente, assim, né, na cama, praticamente, assim, deitada. E porque eu não tinha coragem, parecia, de levantar, e eu comecei a fazer os tratamentos, né? Troquei, inclusive, né, o psiquiatra que eu tinha, porque não estava funcionando o tratamento, e a gente precisa muito buscar ajuda. Né? E não só assim Não só financeira, né? A gente tem que estar bem para poder... A gente tem que estar bem pessoalmente para conseguir tocar o negócio. E assim, eu, graças a Deus, tenho a Rosane como sócia, tenho outro sócio que é o Lauri, assim, e eles realmente seguraram as pontas. Assim. Eu acredito na força da sociedade, quero deixar isso bem claro aqui. Assim como também em outras vezes eu acabei segurando as pontas, acho que a Rosane depois pode falar um pouquinho do transplante dela, né? Agora. E não, realmente, assim, foi um momento muito difícil, mas que a gente precisa se ajudar, assim. Então, o quanto a saúde mental, ela é importante para que a gente possa tocar a nossa vida e os negócios, porque aí, na realidade, tu tem esse problema e esse problema, na realidade, acaba atingindo também a tua família, né? Eu tinha planos de viajar, visitar meu irmão no Canadá, que meu irmão mora lá, e eu não consegui concretizar porque eu estava doente, só que, na realidade, a primeira coisa que eu tenho que fazer é cuidar de mim mesma, né? E tentar, assim, melhorar como pessoa, né, e corrigir não, mas me tratar mesmo o problema para que a gente consiga fluir para frente. Então, foi um momento difícil, graças a Deus agora eu acertei, né, acertei a medicação, né, tô bem melhor, né, graças a Deus. Mas é uma coisa assim que não é só empresarial, né? É um problema que acaba se tornando para a família que a gente precisa ir atrás e corrigir. Então a saúde mental é tudo, né? E inclusive, né, Sheila, tu que também teve problemas financeiros, muitas vezes a gente acaba se afundando, indo pro buraco e não consegue sair. E a importância, né, Lê, da gente entender que o empresário, a empresária, esse é um programa destinado às mulheres empresárias, né? Sim. E que a gente é um ser humano, né? Que nós somos pessoas e ter a empatia não só na hora de prestar o nosso serviço, de fazer o nosso trabalho, mas ter empatia com os nossos sócios, ter empatia com os nossos colaboradores, conseguir entender que as pessoas não são máquinas, né? Exato. Que a gente não tá ali para produzir... Chega um momento que dá uma bugada no cérebro. É, normal. E a Lê, a gente teve muitos momentos já entre sociedade, nós três Sim. como sócios, a gente acabou tendo que usar um ao outro, né? E se ajudar. Eu passei muito por um transplante, o Lauri teve um acidente de carro bem grave, que envolveu a família. Cada um de nós já teve nesses 15 anos aí algum tempo afastado, né? E a importância da gente estar com o nosso planejamento alinhado. Sim. Eu, por exemplo, quando saí no transplante, né? Uma outra hora eu falo sobre transplante, mas quando eu saí para transplantar, eu precisei ficar 6 meses afastada. Letícia tocou a bronca por mim na época. E nesse período, a gente passou por uma mudança de sede, a gente assumiu contratos novos, o negócio andou. Então, eu costumo dizer que, por mais que a gente tenha dificuldades, às vezes, em atingir os resultados, para quem está empreendendo, quando a gente está alinhado ao nosso propósito e quando a gente tem as metas claras e a gente está com as coisas organizadas, claro que a gente faz falta. A Lê fez muita falta esse período para mim, eu quase buguei junto, né? Sim, mas ela fez muita falta. Só que ao mesmo tempo, quando a gente tem um alinhamento, um fio condutor e o nosso financeiro ele tá organizado, o dinheiro ele acaba nos ajudando a poder tirar férias, nos ajudando a poder se afastar. Eu costumo dizer... Ter uma licença saúde adequada e a gente sabe que as coisas vão ser tocadas durante o tempo, né? Em que eu não tiver. Né? Só que é um alinhamento, é uma estratégia que, na realidade, não se constrói do dia para a noite. Não. Então, é uma construção de anos, né? E a gente, muito bom que a gente sempre teve isso, assim, de um ajudar o outro, né? No transplante da Rosane, eu tive que assumir a parte financeira, assim, que pra mim Já tô largando agora pra ela, gente. Já não quero mais financeiro. Que pra mim, na época, era realmente um desafio, assim, porque, na verdade, eu tinha que alinhar, né? Todos os astros, como se diz, para conseguir, então, tocar. Mas a gente conseguiu porque a gente já tinha isso planejado, né? E assim como eu saí por esse problema que eu tive de saúde, eu já sabia que ia ser tocado da melhor maneira possível, porque a gente tem equipe, porque a Rosane teve que assumir muitos projetos em que eu estava e ela sabia em que ponto estava, né? Então a gente não estava totalmente perdida, né? No meio do processo, como se diz. Sim. Tendo o processo alinhado, tendo as estratégias feitas,
a gente consegue tocar. E o empreendedor precisa ter essa organização. Eu volto a dizer, não só financeira, mas do processo em si da empresa, ter organizado, ter uma ideia dos fluxos de trabalho, quem são as pessoas certas e realmente direcionar o trabalho para aquela pessoa, para aquele momento, né? E para que tu saia de férias ou que tu saia de uma licença saúde com uma tranquilidade, né? Uma tranquilidade, e tu sabe que a coisa vai ser feita se tu não estiver ali naquele momento. E o que é importante a gente dizer, né? Que o empresário ele tem que ter atitude e constância, né? O empresário precisa ter atitude e constância, porque sem ter essa constância, sem fazer essa construção diária do que a gente precisa melhorar do nosso negócio, a gente anda e não vai para lugar nenhum, né? Exato. E entender, né, que em determinado momento o empreendedor ele precisa entender que em determinado momento ele vai precisar focar mais em vendas. Em determinado momento ele vai precisar focar mais nas finanças. Em determinado momento ele precisa cuidar melhor das pessoas. Então, realmente os astros, para eles estarem todos alinhados é mais difícil. Mas a gente precisa ter o indicador certo, a gente precisa entender onde é que está o nosso problema. Tem momento que tem que focar na dívida, né, Sheila? Tem momentos, E a gente precisa focar nisso, né? E resolver a dívida para seguir em frente. Para seguir em frente. E não ficar no problema, né? No problema, acho que não focar. Eu tive um episódio, assim, de surtar mesmo em março, foi bem complicado. Eu lembro. A consultoria é humanizada, então a gente pega pela mão, a gente sabe. A gente segura a onda quando tá crítica a situação. Foi muito difícil, mas é aquela questão, é uma rede, né? Tu acaba criando uma rede de apoio. Então, assim, na escola começaram a ver que o pai aparecia mais. Cadê a Sheila, que era só... Mas era eu que tomava conta dessa parte. Mas é aquela questão de estar tudo englobado, né? Acumula, né? E o processo de tudo saber como é que se funciona. O meu marido tomou conta da casa, da família, das crianças. É um baita sócio, né? É um baita sócio. Beijo! Isso mesmo. Mas assim, foi no início lá da consultoria, onde a gente ainda estava olhando pro quadro chegou a ter medo da reunião da consultoria, Sheila. Pensou em não ir. Com certeza. Não tem internet. Não, tô brincando, deu vontade de dizer que não tá funcionando a internet. Temporal aqui. Dá vontade de fugir. Mas é aquela coisa, a gente não pode fugir do problema, né? A gente precisa solucionar. Isso aí, encarar de frente, que tu encara o problema, né? Olha, realmente eu estou com um problema. Eu acho que tudo que precisa ser curado, primeiro a gente precisa tomar ciência do que aquilo precisa ser curado de alguma forma. Que aquilo tá doente. A partir do momento que eu tô doente, eu preciso de um tratamento, eu preciso ir no psiquiatra, a coisa vai melhorar. Sim. Né? Que nem eu dizia pro meu marido, não, eu tô ótima, não preciso de remédio. Cara, eu precisava de remédio. Até eu reconhecer. Não adianta fugir, né? Não adianta fugir. Então, assim, e não é uma vergonha, é uma questão de momento. A gente tá na vida pra evoluir, né? Senão, já estaríamos em outro plano. É verdade. A gente precisa evoluir. Eu acredito nisso, que a gente tá em eterna evolução. E faz parte nos negócios também, esses tropeços. E é aprendizado, obviamente, se eu tivesse com o conhecimento que eu tenho hoje, há 7 anos atrás, quando eu inaugurei a matriz, a história teria sido outra. Diferente. Mas se a caminhada não tivesse sido essa, talvez eu não estaria com essa experiência hoje. E é importante isso, né? Às vezes, cada momento é importante. Às vezes o pessoal pensa assim, tipo, eu tô aqui, eu tô empreendendo, eu tenho essa dificuldade hoje, né? Como é que eu vou lidar com esse problema? Cara, enfrenta o problema, vai atrás, olha para os teus números, te dedica a construir algo sólido, porque realmente isso vai fazer a diferença ali na frente. É uma construção, né? O sucesso financeiro, ele vem à medida em que a gente constrói etapa por etapa. E se a gente não sabe o que está fazendo e não entende, né, Sheila, é pior ainda. É pior. E me conta, eu sei que tu começou no projeto, eu quero dizer aqui que as consultorias que ela fala são da Green Mais, né, que é a nossa empresa de consultorias também, e são consultorias hoje online. E tem muita gente que, além do preconceito de que a consultoria não é possível de ser paga, que a Cari não é, gente, a consultoria é muito acessível, também existe aquela coisa... Principalmente que a gente faz para o pequeno empresário, então a gente já faz, na verdade, um preço diferenciado pela empresa Green Mais. Aliás, quem quiser seguir é @greenmais_oficial. Legal. E tem muita ainda a crença de que o digital não é para mim, né? Que eu sou uma pequena empresa, como é que eu vou atender numa reunião online? Como é que eu vou fazer para ter esse atendimento de maneira online, do computador e tal? E eu sei que muitas empresárias que me escutam têm essa dificuldade,
Porque elas pensam assim, gente, como é que eu vou sair dessa minha loja? Como é que vai ser online? E tem um outro ponto que, além de ser online, é semanal, porque a gente já acredita na construção. Então, a gente entende que se tu não pega pela mão e tu não vai junto, tu não constrói esse processo junto, porque é sobre as pessoas. Sheila, como é que foi pra ti esse negócio do atendimento online? No começo, tu imaginou que era possível, que ia dar certo? O que tu imaginou? Eu acho assim, como eu digo, o universo abençoou, porque foi no momento da pandemia. Então não tinha Não tinha como ser saída. presencial. Não tinha outra saída. E foi bom porque, imagina, a gente lá na zona sul de Porto Alegre. Vocês estavam em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Seria muito complicado para nós. O tempo de deslocamento Não que a tem gente como, perde, era né? inviável. Todo aquele tempo, como é que ia ficar a ausência? Tu já tá com problema na empresa, aí tu pensa, como é que eu vou sair? Primeiro, como é que eu vou pagar, né? A consultoria não era pra mim. Sim. Como é que eu vou sair daqui? E aí, não, é online, a gente marca horário. E é de uma forma, assim, que às vezes eu adoro conversar, né? E eu até digo pras gurias, meu Deus, eu vejo vocês aqui na minha frente, parece que a gente tá tão pertinho, parece que tá fisicamente. Ou quando eu mando um áudio lá no grupo, porque também a gente tem esse grupo, que por mais, o encontro é semanal, mas se surgir alguma Acompanhamento pendenga sempre, no né? meio do caminho, tu pode lá chamar e eles conversam. Então, Eu assim, costumo dizer que é um grupo praticamente de ajuda, né? De ajuda, exatamente. auxílio mútuo entre a empresa, né, e os consultores. exato, e é uma coisa muito rápida, sabe? O retorno. E é magnífico. Então, pra mim, pra me adaptar, foi muito fácil. No sentido porque era a pandemia e não tinha o que fazer. E eu precisava da ajuda. Hoje, Tu não ia conseguir presencial. e não ia conseguir presencial. E hoje, eu vejo que foi o melhor caminho. É o melhor caminho. Óbvio que nós temos aqueles acompanhamentos presenciais de tempos Sim. em tempos, mas aí é quase como um... Pontual. Algo assim mais distanciado. Então, assim, é fantástico o atendimento presencial. Tu acaba nem sentindo que ele... Online. O online. Tu acaba nem sentindo que é algo online, sabe? Eu acho que já a modernidade, a questão do momento já nos enquadrou para isso. E isso tá se tornando cada vez mais normal. Então, pode acreditar que faz o mesmo efeito, o presencial e online. Nesse sentido, para conversar, porque ali eles dividem a tela contigo, eles te mostram exatamente onde está cada probleminha. Eu me lembro que no início eu tinha muito problema com o fluxo, para montar um fluxo de caixa, e não fechava. Aí o Anderson me mandou vários vídeos, e aí nos vídeos que ele me enviou nesse meio caminho de uma reunião e outra, a gente conseguiu, brilhou. Aí depois que tu pega a primeira, daí só vai, sabe? E aí a gente conseguiu fluir bem. Eu tenho uma assistente minha lá, que agora é ela quem faz o fluxo. No início eu fiz pra entender e saber como funcionava bem direitinho, né? Até pra hoje já dá algum erro, só olha a planilha e já acha. Sim. No início aquilo dali era muito difícil. Realmente, pra mim, na nossa realidade, aquilo dali era fora do comum. E hoje é uma coisa tão natural que a gente já não vive mais sem o fluxo de caixa. Entendeu? E essa é a importância da gente ser professor, né? Eu acho que quando tu tem na veia essa didática, essa preocupação em ensinar. Sim. Porque o empresário, ele tem que dominar as suas ferramentas, né? Sim. Não importa, a Letícia vai me matar, porque a Letícia adora botar fogo nos cadernos. Mas Caderninho. não importa se o controle é no caderno, na planilha, no sistema, mas tem que entender o controle. Tem que Não entender. importa qual controle usa, desde que você entenda e você saiba gerenciar. Quando não tem controle nenhum, a planilha é o melhor caminho, porque a linguagem das planilhas, ela é quase que universal, né? Sim. E é aquela planilha simples, né, Sheila? Não é a planilha da planilha da planilha do sistema, é né? algo bem... Uma planilha bem didático. única onde tu vai ter, então, os lançamentos diários, vai ter lá o resumo, onde tu vai enxergar o que é o teu caixa operacional e não operacional, né? Então, quanto tu gera de caixa para pagar o endividamento, é bem simples. E tu tem a auditoria de saldo, porque a auditoria de saldo, ela te auxilia o quê? Te auxilia a ter certeza que toda a movimentação financeira, ela realmente está lá, né? E no Então, início, faz a diferença. faz a No diferença. início o saldo não batia. Não, batia. Faltava dinheiro, É, Sheila. Conta pra mim onde é que tava esse dinheiro. Pois então, né? Aí tu Faltava pensava, dinheiro. trabalho E e cadê não o enxerga a resultado? cor do dinheiro. Isso é bem comum, né? E erros também que acabam no dia a dia tu não percebendo. Valores que deveriam ter entrado na conta e não entraram. Aí tu liga pra cá, liga pra lá. Tava numa conta perdida em nuvem. Ou seja, não tava contigo. E aí tu consegue fazer esses resgates. Então são coisas assim que tu acaba vendo muito mais do que só aquela planilha ali com resultado
final do dia, né? Tu acaba percebendo que tinha outros problemas ocultos, né? Sim. E o fluxo de caixa, que eu digo, é a base para tudo, né? Eu estou numa associação, na verdade, até início de maio eu estava como tesoureira da Associação Empreendedoras Restinga, que é só de mulheres. E aí, ela ainda trabalha nas associações, gente. Pois então. Aí em maio eu até pedi o afastamento da diretoria, porque eu precisava focar nessa parte da consultoria mesmo, a gente precisava botar um gás a mais. E as finanças exigiam a tua atenção, né? E eu precisava também de mais tempo para mim, porque estava passando naquele momento do surto, né? Então, eu não preciso aliviar algumas coisas, focar em outras e depois ir retomando à medida do possível, né? E assim tá acontecendo. E lá na associação eu digo para as mulheres, não importa, tu faz o bolo, tu vende, tu produz, ou tu tem umas que fazem artesanato, outras têm loja física, enfim. Mas tu tem que ter esse acompanhamento. O pequeno, às vezes, não se preocupa com isso. Se preocupa só com aquele produto final que ele vai vender. Sim. Mas é muito mais preocupante para ele, porque qualquer pequeno erro vai transformar numa bola de neve que vai te trazer prejuízo, vai te trazer preocupação a longo prazo, né? Então, assim, não importa o teu tamanho, o tamanho da tua empresa, se tu é meio, se tu é... Tu tem que cuidar desde o início também a parte financeira, porque muitos se preocupam, fiz o bolo, tá decorado, tá isso, usei as técnicas, não sei o que, vou vender, que é o que a gente tem lá na associação. Sim. Não, tem muito mais por isso, tu tem que cuidar do teu financeiro, senão tu não vai conseguir fazer o segundo bolo pra ti. Shirley, tem muita gente que vive hoje, né, muito empreendedor pequeno, muita empreendedora, que eu sei que tá aí com um prolabore miserável. Exato. Né, vivendo com uma retirada ruim, às vezes ganhar menos do que ganharia se tivesse de funcionário numa empresa. Então, esse desafio da gente equilibrar as contas pessoais com a da empresa, a mistura da pessoa física com a jurídica, o quanto isso nos impede de crescer financeiramente, né? No início, eu e meu marido estávamos desanimados. Nós ganhávamos menos com o gerente da loja. Sim. Né? De onde eu quero virar gerente? Eu faço menos, durmo e ganho mais. E isso a gente está adequando. O nosso Prolabore não está ainda no objetivo que nós temos, mas já deu uma grande evoluída. Isso traz um conforto melhor para ti na questão de pensar, na questão de te sentir confortável com a empresa, que a empresa está te dando retorno. Sim. Porque dá uma desanimada quando isso não acontece. Cara, tô aqui me dedicando, ficando com o cabelo branco e nada tá acontecendo. O que eu tô fazendo de errado? Onde tá o erro, né? E desanima. Então, assim, é importante tu ter o teu Prolabore, tu ter a tua retirada. Dia 20 tá lá, quinto dia útil, o dinheiro tá lá, pinga na conta, né? Porque daí tu vê todo mundo feliz. E, claro, tava feliz, ufa, matei mais um leão, cumpri com o que era um rei, né? Com o objetivo. Mas eu não ganhei nada, sabe? E essa importância que tem da gente se remunerar primeiro, né, pessoal? De que o Prolabore, ele é uma coisa importante. O Prolabore, ele traz dignidade para o sócio, né? Para a família. A gente consegue se sentir... eu costumo dizer que ele é a dignidade do sócio. Por quê? Porque o Prolabore, bem organizadinho, a gente também consegue pagar as nossas contas da pessoa física em dia, né? Senão vira uma bola de neve, a gente mistura pessoa física com jurídica. A Letícia fez um material muito legal, né? Ela costuma dizer que afundam junto a pessoa física e a jurídica, né, Lê? Essa mistura da pessoa física e da jurídica, eu sempre gosto de dizer assim, na realidade é um grande problema, porque muitas vezes, por exemplo, o financeiro está contando com aquele recurso para pagar alguma conta, alguma coisa, e vai lá o sócio, retira aquele valor para pagar a mensalidade da escola, para pagar a gasolina, para pagar conta de luz, de água. E o empresário não tem dignidade porque ele não tem um valor de retirada fixa, então ele nem sabe o quanto ele ganha ou quanto ele custa para a empresa, isso já é um problema. E o outro problema é que muitas vezes a gente embola as contas da empresa porque a gente não tem um Prolabore definido. Então misturar a pessoa física com a jurídica não dá certo, né? E não adianta a gente fazer isso. E fora que a gente precisa realmente ter um Prolabore, que é o salário do empresário para ele trabalhar. Se tu tá na operação, tu tá trabalhando, tu precisa realmente ter um salário digno e que daqui a pouco, a Rosane muito fala, né? A gente daqui a pouco vai atravessar a rua, vai ser atropelado ou vai morrer, né? Eu já digo que vai morrer também. Vai morrer, a gente precisa ter um salário que vai cobrir alguém que vai fazer as mesmas atividades no meu lugar e a empresa vai seguir em frente.
Então, o Prolabore... Planejamento é isso. É um planejamento que a gente tem que fazer, né, estratégico da empresa. E essa confusão, essa mistura entre a pessoa física e a jurídica nunca dá certo, né? Então, a gente precisa ter essa consciência que a gente precisa ter um valor de retirada e esse valor de retirada vai ser aquele valor que eu vou viver. Lembrando que a gente também não pode sacrificar, sangrar o caixa de uma forma, né, que daqui a pouco eu também não tenho dinheiro para pagar as contas. Sim. Então, a gente precisa ter né? consciência do valor. Eu sei que eu não cheguei no valor que eu deveria estar ganhando. Por exemplo, eu gostaria de estar ganhando, vamos supor, que seja 20 mil reais, só que a minha empresa não tem esse valor para pagar hoje. Então, eu vou começar com 5 mil, 10 mil, 15 mil... 3 mil, 3 mil que seja, né? E não tem... E eu não tenho como pagar hoje aqueles 20 mil que eu acho que, na realidade, um profissional do meu, né, do meu naipe, como se diz, deveria estar ganhando. Então, essa mistura não deve existir, a gente precisa realmente fixar um Prolabore, né, e ter certeza, né, de que aquele valor também, ele cabe dentro do meu bolso, não adianta querer fazer milagre também, né, e deixar a empresa sem dinheiro, também não resolve. E uma coisa importante aqui que os empresários, as empresárias, né, que estão nos vendo, os empreendedores que vão escutar esse áudio, é que o empreendedor, ele tem que ser sincero consigo primeiro, né, consigo mesmo, para depois ser sincero com a empresa. Se eu não sou sincera em relação ao meu Prolabore, se eu vou lá e saboto o caixa, tirando mais do que deve, eu acabo não sendo sincero com a empresa também. Então, a sinceridade, ela tem que fazer parte do nosso negócio, né? E tu tem que ser sincero com você para também ser sincero com a empresa. E tudo aquilo que a gente não medir, seja as nossas retiradas, seja o lucro, tudo aquilo que a gente não medir na nossa empresa, a gente não vai conseguir controlar e gerenciar. Não tem como formar uma estratégia. Eu costumo ser estrategista, né? O pessoal diz, a Rosane trabalha com estratégia. Que legal, que lindo. O pessoal romantiza. Sim. A estratégia, ela vai resolver todos os meus problemas. Se tu não... Tem gente que já me pediu mentoria pessoal, né? Vem aqui, faz uma mentoria, me mentora aqui. Cara, tu tem número, né? Porque palpite a gente não dá. Palpite a gente não dá. A gente faz um trabalho de olhar para o número e, através dessa visão sistêmica da empresa como um todo, arquitetar isso, né? Ser como um maestro que vai organizar essa orquestra para que as coisas andem bem. E os números, eles nos mostram o caminho, mas se a gente não medir, o caminho que eles vão mostrar é errado. Sim. Pode ser que você ache que tirar um Prolabore agora de 10 mil é possível. Pode ser que você ache que tirar um Prolabore e tirar lucro todo mês é legal. Mas se você não medir, você nunca vai saber se está sangrando, não está sangrando. Então, às vezes, a gente sente que está sangrando a empresa, mas ele não age. A gente não começa a medir, a gente não faz o básico bem feito. E muitas vezes o problema nos nossos empreendimentos, nós mulheres, né, que queremos abraçar o mundo, que achamos que somos capazes de dar conta de todo e qualquer recado, a gente não consegue perceber que a gente está fazendo mal feito. Que a gente acha que não existe Mulher Maravilha, né? Não existe Mulher Maravilha. A gente precisa que a gente faça com que as nossas empresas andem com bastante coerência e consistência, mas para isso a gente precisa de dados e informações que vão guiar as nossas decisões. E estratégia, pessoal, nada mais é do que construir um caminho. É saber como superar os obstáculos que vêm na nossa vida como empreendedora. Uma estratégia, ela é capaz de encurtar esse caminho, nos levar ao sucesso mais rápido. E, às vezes, uma estratégia bem feita pode tirar a nossa empresa do amadorismo e levar ela para um nível maior. Eu costumo dizer que quem tem estratégia prepara a empresa para o investidor, não prepara para si próprio. Quem age com estratégia olha para o mercado. Só que ele prepara a empresa tão bem, mas tão bem, mas tão bem, que se o investidor bater na porta e quiser comprar, ele não vende. Porque ele quer ficar com ela, ele entende que ela é lucrativa. O problema é quando eu tenho que vender para dar o dinheiro para o banco. O problema é quando eu tenho que vender a minha empresa e eu tenho que agir, porque eu tô lá com a Receita Federal aqui, botaram até o helicóptero voando lá em cima na Receita Federal, né? Quando aquele helicóptero lá batendo, eu tô com dívidas tributárias que eu não sei nem por que eu tive, eu não sei nem por que eu deixei de pagar o imposto. Eu simplesmente chegou o dia 20, era o dia de pagar a guia. Não tinha dinheiro para isso, o que eu fiz? O cobertor era curto, deixa para lá. Não vou pagar essa guia, depois eu vejo o que eu faço. É melhor pagar a folha. Então, essas decisões financeiras, elas têm a ver com o nosso emocional, com a nossa forma de lidar com o dinheiro. E, infelizmente, as empresárias do Brasil não aprenderam educação financeira em casa, né? Tem uma questão polêmica, não sei se vocês querem falar disso,
mas eu sou contra a mesada, né? Eu já sou a favor. É polêmico o negócio. Eu sou contra, porque eu acho que um pai não precisa pagar um filho para fazer um trabalho, né? A gente precisa fazer as coisas, às vezes, com outras contrapartidas, né? Claro, tem a questão da mesada de poder administrar o dinheiro. Eu tem a sempre questão penso nessa desse- questão da administração de desse dinheiro. auxílio, mas existe a figura de que a gente não sabe o que é guardar. Então, o pequeno empresário, quando ele quer fazer a pequena empresária, quando ela quer fazer uma reserva de emergência, é difícil separar R$100 por mês, né? Às vezes é só o hábito, é como escovar os dentes. À medida em que eu tenho uma conta de aplicação separada e todo mês eu vou lá e consigo guardar um pouquinho, eu vou ter reserva de emergência. E eu sei, né, Sheila, que pra ti a reserva de emergência ainda é um desafio. Já existe, gente, eu já sei que a Sheila aí tá com a reserva de emergência ok, já sabe trabalhar o capital de giro, né? Em um período curto de tempo, acho que tu conquistou muitos degraus, assim, muitos pilares tu conseguiu construir em relação às finanças do teu negócio, que naquele momento era fundamental, era o que tu mais precisava, mas que ao longo da tua trajetória vai estar organizado e tu não vai precisar ficar com aquele foco. E eu sei que cuidar do dinheiro pode ser chato, né? Cuidar do dinheiro nem sempre é legal, mas eu queria ouvir de ti um pouquinho de ti, assim, para 2023, como é que tá esse planejamento, né? Se vocês já estão trabalhando nisso, como é que é para vocês, assim, olhar agora e pensar no ano que vem? Vocês tinham esse hábito de olhar para o próximo ano com números? Não, a gente tinha o hábito de comemorar, ufa, passou. Dia 20 chegou. Ai, Deus, já acabou o ano. Graças a Deus. Graças a Deus. Aí que nem meu marido disse, depois, 2019, comemoramos, acabou 2019. Aí quando teve 2020 com a pandemia, ele disse, eu nunca mais vou falar mal do ano que se passou. Vamos agradecer. Vamos agradecer. E sim, já estamos olhando para 2023, traçando novas estratégias. Já pensou em 2023? O subconsciente querendo me Tá te sabotar. sabotando. Já estamos pensando em 2023, como podemos fazer para melhorar, aumentar as vendas, né? Diminuir os custos. Já tem um sempre número, importante. né, Já Sheila? temos um número. E uma coisa, aproveitando que comentaste de fazer aquela reserva, né? Uma coisa muito simples que a gente começou a fazer, que nos ajudou muito a até cuidar dessa parte do quadro do endividamento. Todo caixa que é aberto, ele faz uma retirada. Ele retira R$150 do caixa. E aí o funcionário faz aquela sangria, ele nem sabe o que é. Ele só retira, sabe que tem que retirar 150 e entregar pro cofre, como todas as outras retiradas entram no cofre. E esse 150 é justamente para pagar esse endividamento. Sim. Então chega lá no final, no dia da dívida, a gente já tem aquele dinheiro. Então ficou estratégia boa, estratégia que funciona, né, Sheila? Essa funcionou pra vocês. Funcionou pra nós, entendeu? Ela sai de uma forma mais leve e aí chega no final do dia, do período, né? Tu tem aquele valor. Porque senão parecia assim que aquele número maior pesava, sabe? Dá um susto no empresário. Susto, sabe? No subconsciente da gente, porque eu pego o emocional também. Então é aquela coisa, às vezes tu vai guardar, mas R$150 por caixa não vai dar, não é muita coisa. É mas bastante, tem mais de um caixa, hein? Sim, cada loja abre em torno de 4 caixas por dia, e aí então vai dar um volume legal para poder destinar, né? Poder destinar. Então isso assim saiu de uma maneira mais leve e resolveu para nós. Então são coisas que a gente vai aprendendo muito mais fácil de deixar tudo pro final, né? Vamos ver como é que vai sair lá. E é questão de estratégia, né? Para nós resolver E de hábito, né? É muito hábito, mental, exatamente. É muito a forma em que a gente conduz o nosso negócio. Exatamente. Empresário de verdade não tem sorte, tem planejamento, né, Sheila? E a gente vê pelo exemplo da Sheila. Quem empreende de verdade não vai contar só com a sorte, vai contar com planejamento, vai poder olhar para 2023 de uma maneira organizada e planejada, mais leve, né? Letícia, eu queria que tu falasse um pouquinho aí para as mulheres empresárias que estão buscando a sinceridade do seu negócio. As sinceronas que estão nos olhando hoje. Aí pra gente ir para os nossos finalmente. Sim. O que tu diria hoje para essa mulher empresária lá que tá querendo ser sincera consigo e com o seu negócio? O que tu recomenda a ela?
Bom, a primeira coisa que eu sempre levanto a bandeira é a questão da organização. Tu tem que ter organização financeira, tu tem que conseguir enxergar os números, né, de forma constante, né? Não adianta fazer de 15 em 15 dias, uma vez por mês, e nem saber o que tu tem ali de relação, de números, nada, né? Não fazer auditoria de saldo. Então, a organização financeira e a organização do processo da tua empresa é importante também, tu saber onde que inicia, onde que finaliza, é muito importante. E a questão do planejamento financeiro também é muito importante, porque as finanças, na verdade, é a maior dor. Se a gente não tem as finanças organizadas, se a gente está com um endividamento enorme, uma bola de neve gigante, a gente não consegue pensar estrategicamente as outras coisas. Então, organizando o financeiro, tendo um planejamento com metas organizadas de redução do custo fixo, podendo reduzir o variável, aumentando a receita, né, trabalhando com as vendas, a gente tem tranquilidade para conseguir seguir em frente, né? Então, aquilo, a gente sempre diz, o que não se mede a gente não controla, então a gente precisa medir os números para conseguir, então, controlar o nosso negócio. Controlando o nosso negócio, a gente parte para a parte da Rosane, que a gente sempre diz, que é essa questão das estratégias, né? E eu Letícia também... é ótima de estratégia, gente. Ela tá jogando pra mim aí, mas... Eu também aproveito para dizer para vocês, então, o meu Instagram também, porque a gente falou bastante das minhas postagens, não falei, é @letesman, então, quem quiser me segue. Eu falo muito dessa organização financeira, tenho falado bastante de planejamento e a parte de processos também é bem importante, então, de organizar, de ter isso estruturado, né? De realmente tu ser dono do negócio, ser dono das atividades da empresa, não deixar isso para o funcionário, porque muitas vezes o que acontece? O funcionário sai, vai embora, ele leva as atividades com ele, a gente fica enlouquecido, com cabelo branco, né, e não consegue seguir em frente o processo da empresa. Então, o quanto também é importante a gente ter o processo organizado. Então, esses são os 3 pontos, é ter a organização do processo da empresa, ter a organização financeira para ter tranquilidade e planejar o financeiro aí da melhor forma possível, né, para a gente realmente ter tranquilidade, ter metas estabelecidas e, de preferência, não ter desvios, né, nas metas. Então, realmente conseguir cumprir com aquilo que a gente planejou. E isso traz tranquilidade, como diz a Sheila, né, tu finalizava o ano, dá graças a Deus que terminou, mas agora, hoje, com certeza, tu tem a meta para o ano de 2023, então tu sabe como vai se comportar, tu vai atrás daqueles números e com tranquilidade tu vai passar pelo ano de 2023 e vai pagar teu endividamento. Isso tem a ver com ser sincero, né? Eu acho que o que eu posso dizer em relação a isso, que a empresária que está aí se enganando, se iludindo, que não está sendo sincera consigo mesmo, que seja sincera com o seu negócio, que seja sincera com o que você propôs a fazer. E para ser sincero é muito difícil. Ser sincero exige da gente se dedicar, entender, ir atrás, focar na maior dor, né? Quando a gente foca na maior dor, às vezes aquela dor, ela vira um grande potencial. A gente tem muitos casos de pessoas que a gente conseguiu ajudar, que tinham como a dor o financeiro, mas que no final conseguiram conquistar um processo financeiro tão bom que virou uma alavanca. O fluxo financeiro passou a ser, na verdade, um grande diferencial da empresa, porque o dinheiro ele tem esse poder de transformar a nossa realidade, né? E ter dinheiro para tocar o nosso negócio é algo ótimo, é algo bom. Então, seja sincero consigo mesma, né? Seja sincero com a sua empresa e haja com sinceridade para conseguir transformar. Sheila, eu queria ouvir agora do fundo do teu coração, né? Para essas empresárias, eu sei que a tua história é muito linda, eu quero aqui te dar os parabéns pela tua luta, né? Porque a gente sei que tu fez uma faculdade com o objetivo de levar mais gestão para tua vida, né? Também sei que tu herdou um negócio do pai. Nem todo mundo tem a coragem de tocar uma empresa familiar, muitos desistem ou colocam a culpa no pai, pelo contrário, tu honra tanto teu pai quanto teu sogro, as famílias que deram suporte base para vocês construir um novo negócio. Eu vejo isso a cada dia em vocês dois, isso é lindo. E empreender com o marido é um grande desafio também, né? Porque a gente precisa focar no nosso pessoal e não só no profissional. A empresa é importante, mas a nossa família, as pessoas que estão ao nosso lado, elas são o nosso grande alicerce. Te dá os parabéns. E tu tem tudo isso que as empreendedoras, né, que estão nos vendo aqui, que vão seguir vendo esse programa, por isso a gente te convidou por ser tão especial e tu lida tão bem com isso, apesar de todos os desafios no dia. Eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de ter passado pela tua vida
e poder te ajudar. Tu é uma honra, é um prazer poder estar contigo, né? Que Deus nos mande muito mais empreendedoras como você, tanto para esse programa como para nossa Diria vida. que são empreendedoras que inspiram, né? Isso. Novas empreendedoras a fazer a mudança, né? E a Sheila trouxe a mudança para a vida dela e incorporou isso, né? Transformou, então, né? transformou isso em coisas boas, né, Sheila? Pois é, ai, gurias, escutando isso de vocês, eu fico até emocionada, porque a Tu aula é merece minha. muito mais. Vocês são inspiração pra gente, sabe? Quando eu vejo as lives de uma, conheço a história da outra. Então, assim, a Rosane é uma inspiração pra mim de vida, não só profissional, mas eu tive a oportunidade de conhecer mais essa parte íntima. Então, é uma inspiração de vida. E eu fico muito honrada em escutar isso e me dá cada vez mais Merece. coragem, né? Isso aí. E inspiração pra seguir. Assim, pra essas mulheres que o sincerona, vamos ser sincerona mesmo, né? Gente, encarem a realidade. É muito bacana empreender, mas tem muitos desafios. Se precisar de ajuda, corre atrás. Toda experiência é válida. Conversar com gente é maravilhoso, ouvir pessoas, principalmente pessoas como vocês que têm um conhecimento técnico incrível, que são seres humanos admiráveis. Então, isso é muito importante no momento que a gente vive e é um grande diferencial. Então, são pessoas que agregam para o negócio da gente, agregam para o crescimento profissional e pessoal. Então, assim, não desista do teu sonho, mas seja sincera com ele. Tudo tem que ter limites, né? Não extrapole os limites, nem pro bem, nem pro mal. Tem que seguir aquela linha reta ali. Claro que vai ter que mudar de alguma forma, às vezes é necessário a gente sempre adaptar, mas seja sincera mesmo, né? Olhe para aquilo com amor, mas sem perder a razão do CNPJ, né? Então, mas siga firme, siga em frente. E mulher é difícil desistir, ainda brasileira, né? Vai Não dar certo, desiste vai dar nunca. certo. Como dar errado. Vai dar não certo. pode desistir. E a gente, uma das crenças que eu, como pessoa, tenho é que nós não precisamos quebrar para dar certo. Né? Essa Exato. ideia de que tem que quebrar a empresa para depois abrir uma nova e dar certo e aprender com os erros, eu não concordo. Eu acredito que a gente pode começar certo, sim. Sim. E a gente pode fazer a diferença, sim. Desde que a gente haja com regras, com cuidado, com limites, né? E assim, isso foi tão bom pra mim, a parte da consultoria. Muitas vezes as pessoas falam pra mim, mas tu tanto fala, é que foi tão bom pra mim, que o Foi que é transformador. transformador, o que é bom pra mim eu desejo pro outro, sabe? Então, assim, às vezes eu até pareço ser chata, cara, faz uma consultoria. Aí me liga, pergunta alguma coisa, eu disse, olha, eu não sou a melhor pessoa pra te dizer isso no momento. Procura um profissional, vai mais a fundo, porque que nem é da pitaco, né? Eu não conheço a realidade dele. Eu sei que ele tem lá o mercado e coisa e tal, mas a realidade de fim dele eu não sei. Então, vai alguém que vai poder te analisar melhor, te examinar melhor e te dar um retorno que tu realmente precisa e espera, não só um pitaco. E é isso que é importante, é isso que vai fazer a diferença. Então, o que foi bom pra mim, o que é bom, eu recomendo, gente. Vai atrás de profissional que sabe, vai te dar um palpite, não é palpite, né? Vai te dar a dica certa, o que fazer. Se aconselhem com os números, o né? aconselhamento dos Com os números. números. E ficar amigo dos números, né? Amigo, bem amigo dos números, Bem bem próximo dos números. Gente, muito legal esse episódio de hoje. É um prazer estar aqui, né, nesse segundo encontro do Sinceronas. Aqui a gente fala de gestão, de finanças, de empreendedorismo de uma maneira muito sincera. Se doeu aí é porque tem que mexer, tem que fazer algo, né? Cura. Busque a cura, se doeu tem que Tem que buscar. buscar o remédio. É um prazer estar com vocês. Gratidão, gurias, por hoje. E que venham sou muitos grata. outros Nós que episódios agradecemos. aí com excelentes convidados como a Sheila. Vida longa pro Sincerona. Vamos lá, até mais. Sinceridade é com Até o as próximo sinceronas, episódio, então. pessoal. Tchau. Tchau.